Nossa reflexão hoje vai ser na carta de Paulo a Filemon. Quando eu falei Filemon para Raquel, ela perguntou: você vai falar o quê, pai? Eu falei: vou falar em Filemon. Ela falou assim: filé mignon? Eu disse: não, é Filemon mesmo, você está com fome, mas é Filemon. É uma carta curtinha, né? É a carta mais curta de Paulo, só 25 versículos, mas é a carta mais pessoal dele, é uma carta muito pessoal. Às vezes você até acha difícil achar ela aí na Bíblia, porque é tão curta, mas ela fica entre Tito e Hebreus. Não dá uma página na minha Bíblia. E é uma carta muito pessoal de Paulo para Filemon. Uma carta que trata até de um assunto pessoal, não tem teologia assim explícita, não tem querigma, não tem aquela proclamação da verdade, não tem a didaquê, que é o ensino. Não tem nada disso. É uma questão muito pessoal de Paulo. E aí você pode estar perguntando: e por que essa carta então estaria na Bíblia? A razão é que, claro, a Bíblia não tem nada na Bíblia que não seja importante. E já se disse até que a carta de Paulo a Filemon poderia ser chamada de o Evangelho de Filemon. Porque ela, além de nos passar indiretamente um ensino muito forte sobre a vida cristã, como ela deve ser vivida nos seus relacionamentos, nos acertos pessoais uns com os outros, no perdão e o amor entre os irmãos. Além de tudo isso, ela é uma analogia, uma ilustração muito, muito intensa daquilo que é o Evangelho, da obra de Cristo, que Ele fez, a sua obra de redenção. Então, eu sei que ler carta dos outros não é correto, mas como está lá na Bíblia e foi publicada, nós nos achamos no direito de ler a carta de Paulo a Filemon. Eu vou ler a carta toda. Vai estar lá para você acompanhar na tela. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo estava preso, né? Quando escreveu essa carta, estava preso em Roma, sua primeira prisão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho.
mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de todos vocês. Está aí a carta de Paulo a Filemon. Essa carta tem 3 personagens principais, dos quais nós vamos falar. Claro, Filemon, Onésimo e Paulo. Filemon era um cristão, um bom cristão, um cristão verdadeiro, muito dedicado, que servia a Deus e hospedava uma igreja na sua casa. Ele era líder de uma igreja que se reunia na sua casa. Provavelmente Áfia, que é citada aí, seja sua esposa, e Arquipo, seu filho, que era colaborador de Paulo também. Ou seja, era uma família muito atuante, muito útil para o reino. E Filemon dava testemunho de boas obras e demonstrava sua fé através disso, e demonstrava muito amor para com os irmãos e para com o próximo. Era um bom testemunho. E era um homem muito rico. Nós sabemos disso porque ele tinha escravos. Aí você diz, mas como que um cristão tão bom pudesse ter escravos? Né? Isso era muito comum na época. Toda pessoa rica possuía escravos. Muito provavelmente ele tratasse seus servos como a Bíblia manda, né? Como Paulo mesmo fala em Efésios, que o Senhor deve tratar com carinho e com cuidado os seus servos. E Filemon devia ser assim. Ele era amigo pessoal e colaborador de Paulo. Onésimo era um de seus escravos. E acontece que Onésimo havia prejudicado muito a Filemon, porque ele havia fugido de Filemon. Provavelmente ele tenha roubado Filemon, roubado dinheiro de Filemon para poder financiar a sua viagem, a sua fuga, porque ele foi até Roma. Filemon morava em Colossos. E, de alguma forma, Onésimo encontrou-se e conheceu Paulo em Roma. Paulo que estava preso. E, através desse contato com Paulo, claro que Paulo falou do Evangelho para Onésimo, falou para Onésimo a respeito do que Jesus havia feito por ele, de que Jesus havia morrido por ele para pagar os seus pecados, para torná-lo um homem verdadeiramente livre. Porque fugindo de Filemon, Onésimo achava que ele então se tivesse tornado um homem livre. Mas, na verdade, através do Evangelho e do conhecimento de Jesus,
Onésimo começou a entender que, na verdade, ele não era livre como pensava. Que, embora livre do seu senhor, de Filemom, que ele ainda continuava um homem preso aos seus pecados, aos seus desejos e vontades incontroláveis, que ele continuava preso às suas preocupações e ansiedades, ao seu medo, quem sabe, de ser pego e preso, porque a pena para um escravo fugitivo naquela época era pena de morte. E então Onésimo devia viver sob essa ansiedade, esse perigo. E além disso, continuava preso e escravo de si próprio, do seu próprio eu. E que aquilo que ele tinha feito, fugindo e roubado o seu senhor, era algo que lhe dava e fazia com que ele tivesse uma tremenda culpa. Porque afinal de contas, qualquer ser humano, qualquer homem, sabe quando fez coisas erradas. Sabe quando está errado ou certo. No fundo tem essa percepção. E Onésimo então vivia debaixo desse peso e dessa prisão que podia ser aliviado, segundo Paulo pregou a ele, através da entrega dele a Cristo, a Jesus, e que Jesus sim traria a ele uma verdadeira liberdade, porque, como diz a Bíblia, se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E Onésimo, tocado por aquela pregação, por aquele ensinamento de Paulo, aceita tudo aquilo, crê no Senhor Jesus, recebe Jesus na sua vida, mas quando a gente recebe Jesus, quando Jesus entra na nossa vida, Ele quer acertar todas as coisas. Então, Onésimo, arrependido de tudo que havia feito e de seus próprios pecados, e sabendo, através de Paulo, que o seu senhor, Filemom, era um homem que tinha muito amor pelo próximo, e portanto o amava, apesar de tudo que ele havia feito, Paulo dizia: você precisa voltar para Filemom. Eu gostaria muito de ter você aqui comigo, porque antigamente você era um homem inútil, você não servia para nada, mas agora você se tornou útil para mim. Nós sabemos que Onésimo serviu muito a Paulo na sua prisão, trouxe conforto, trouxe amizade, trouxe palavras de carinho. E Paulo se apegou e se afeiçoou muito a Onésimo. Mas Paulo sabia que ele tinha que acertar as contas com o seu Senhor. E Onésimo, tomando uma decisão muito corajosa, Onésimo aceita de voltar para Colossos, para a casa de Filemom, e ver se Filemom o perdoaria. E Paulo, para ajudar então, manda Onésimo a Filemom junto com essa carta. E aí entra Paulo na história, o apóstolo que estava preso em Roma por causa do Evangelho. Na sua carta ele disse que agradecia muito a Deus por Filemom e orava por Filemom sempre, pedindo que a fé de Filemom sempre resultasse em boas obras, continuasse Filemom com o seu testemunho de amor pelas pessoas. E Paulo mostra que ele gostava muito de Onésimo, e que embora quisesse continuar com Onésimo lá com ele sabia que isso não era certo, não era correto, e ele então manda
Filemon de volta a Onésimo com essa carta, e ele diz na sua carta: Onésimo está indo aí, mas é como se eu estivesse indo, como se eu estivesse no seu lugar, como se eu estivesse indo aí diante do Senhor, e que Onésimo estivesse levando o meu próprio coração a você. Então Paulo intercede por Onésimo, pede que Filemon o recebesse como se fosse a ele mesmo, e não mais o recebesse como servo, como escravo, mas o recebesse como irmão caríssimo. Filemon, está aí Onésimo, ele te prejudicou, ele te roubou, ele fugiu, ele pecou contra você, mas eu sei que o teu amor é muito grande, que a tua capacidade de perdão é muito grande, e eu o envio com a confiança de que você o possa receber como se estivesse recebendo a mim mesmo, teu amigo e irmão em Cristo. Além disso, ele diz assim: se Onésimo te deve alguma coisa, já que ele te prejudicou financeiramente, se ele te deve, eu pagarei por ele. Eu sei que ele não tem condições, ele é um escravo, ele não tem como te pagar, mas eu te pagarei por ele. Nós não sabemos, a Bíblia não fala, porque só registra a carta de Paulo, não fala se Filemon perdoou Onésimo, mas é muito provável, 99,999% que isso tenha acontecido. E já que a gente pensa assim, eu vi na internet uma coisa interessante, que seria um e-mail de Filemon a Paulo. Sabe, o Filemon já era mais avançado, ele já era mais moderno, mais novo que Paulo, e ele então manda esse e-mail aqui para Paulo, assim: de Filemon, escravosnuncamais@colossosnet.com, data 60 depois de Cristo, para Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, @romanet.com. Assunto: Onésimo, nosso irmão. Eu e a igreja que se reúne em minha casa agradecemos sua carta e seus votos de graça e paz. Agradeço também as orações em meu favor e as palavras de incentivo. Não se preocupe quanto a Onésimo, tudo resolvido. Ele não é mais meu escravo, mas meu irmão em Cristo. O seu quarto está arrumado. Deixei à sua mesa papel, tinta e pena para o senhor escrever à vontade. No alqueire colocamos um candeeiro, caso o irmão queira trabalhar à noite. Separamos um quarto com janela. A igreja aqui em casa vai bem. Entreguei a cópia de sua carta para Áfia e Arquipo. Continuo a orar a Deus em favor de sua liberdade e de Epáfras. Retribuímos as saudações dos queridos irmãos Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, o médico amado. O amigo tem todo o direito de me mandar fazer o que for necessário. Em Cristo, Filemon. Ok, está aí a carta, a história bonita, mas você pode estar perguntando: o que é que isso tem a ver comigo? Tem muito a ver.
porque é uma ilustração do Evangelho de Cristo. Nós somos Onésimo. Somos todos Onésimos. Diga aí para o seu irmão do lado, você é Onésimo. Eu sei que não é um nome muito bonito. Somos todos Onésimos. Você sabe o que quer dizer? Eu sei que Onésimo não é um nome bonito, mas sabe o que ele quer dizer? Onésimo quer dizer útil. Útil. Nós fomos feitos por Deus para sermos úteis. Úteis para Ele, para o seu reino, fazendo a sua vontade, servindo de coração e com dedicação. Foi Lutero quem disse que todos nós somos Onésimos. Mas nós, todos, precisamos também nos reconciliar com Deus, com o nosso Senhor. Precisamos voltar para Ele, para servi-lo espontaneamente. Somos escravos. E você deve estar pensando, mas eu não sou escravo. Eu sou um homem livre. Todos somos escravos. Escravos de nós mesmos. Escravos de nosso ego. Nosso ego está no trono, Ele é o Senhor da nossa vida. Somos dominados pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Somos controlados por eles. Somos escravos de uma sociedade que exige de nós sermos bem-sucedidos. E bem-sucedidos para a sociedade quer dizer ganharmos muito dinheiro, termos muitos bens. Somos escravos e trabalhamos e nos afatigamos para termos as coisas, para sermos melhores do que os outros. Somos escravos de uma sociedade que exige que sejamos bonitos, saudáveis, famosos. Temos que ser sempre jovens. Corremos, nos afadigamos, mas nunca estamos plenamente satisfeitos. Temos dentro de nós um vazio. Temos dentro de nós uma culpa pelos nossos pecados. Vamos seguindo pela correnteza do mundo, agimos conforme todos agem, todos fazem, eu faço. Somos escravos, os jovens são escravos dos vestibulares, das escolas. Não somos livres. E além de escravos, como Onésimos, somos fugitivos. Nós fugimos do nosso Senhor, nós nos afastamos de Deus. Essa vida de correria nos afasta de Deus. Podemos até crer nele, mas vivemos longe dele. Não temos tempo para Deus. Pensamos que longe dele conquistamos a nossa liberdade, que podemos fazer o que quisermos, que não precisamos dar satisfação a ninguém, que não vamos precisar prestar contas no final de nossas vidas, das nossas ações. Temos essa sensação de sermos livres, mas somos presos. Estamos presos a toda essa situação. E aí um dia, um Paulo qualquer aparece e nos fala de Jesus.
nos fala de Jesus, nos revela a verdade sobre nós. Nos revela que essa liberdade que sentimos é falsa, que precisamos de uma liberdade verdadeira, que nós continuamos escravos do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Continuamos servindo às nossas ansiedades, estamos estressados, sofremos de pressão alta, úlcera, ficamos emocionalmente doentes, muitos ficam depressivos, presos aos seus medos e aos seus fracassos. No fundo, nós sabemos que estamos no caminho errado. Descobrimos que estamos servindo a outros senhores, que colocamos outros deuses nas nossas vidas. Às vezes a família, às vezes os filhos se tornam nossos deuses, e nós passamos a servi-los. Às vezes nosso próprio eu, nossos desejos naturais, o dinheiro, o carro, a casa, deuses estranhos que não nos trazem liberdade verdadeira. Nos descobrimos pecadores e que precisamos de arrependimento e que precisamos voltar para o nosso verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus. Precisamos tomar uma atitude corajosa, arrepender-se, reconhecer que não pode viver essa vida por si mesmo, que precisa de Deus, requer coragem. E voltar para Ele também. Mas saiba de uma coisa: Deus nos ama. Deus nos ama. E a Bíblia diz que Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, fugitivos. E quando encontramos Jesus, encontramos nele o mediador, aquele que pode interceder por nós, aquele que pode dizer para Deus: receba esse teu filho e não teu servo mais, porque eu me coloco no lugar dele. E se ele te deve, ó Deus, como ele deve, por causa dos seus pecados, eu, Jesus, já paguei esse preço por ele. E como ele crê em mim, ele não te deve mais nada, pode recebê-lo tranquilamente. Jesus é o nosso mediador, a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5, porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é quem faz a ponte entre nós e Deus. Aquele abismo que existe entre eu e Deus, porque sou um pecador e Deus é santo, poderoso, domina sobre todo o universo e eu sou nada diante de Deus. Há um abismo a ser transposto, mas esse abismo tem uma ponte que se chama Jesus. E é através dele que eu posso atravessar e chegar até Deus. Há um caminho livre hoje, por causa do que Jesus fez na cruz por mim.
E basta eu me encher de coragem, tomar uma decisão e uma atitude de atravessar essa ponte. Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou o caminho. Jesus torna possível o perdão de Deus pelos nossos pecados. E Deus nos perdoa. E passa a nos tratar não apenas como servos, mas como filhos amados. Como filhos amados. Aí sim, nós nos tornamos livres de verdade. Livres de nossos pecados, livres de nossas culpas, livres de nossas guerras interiores, livre de condenação da pena de morte que estava sobre nós, livres para buscarmos os verdadeiros valores, valores eternos. Livres para sermos úteis para Deus, sermos frutíferos, produzindo os dons, o fruto do Espírito, produzindo amor, produzindo paz, alegria verdadeira que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, verdadeiros valores que são eternos, que não são corrompidos e corroídos pelo tempo, coisas que nós ajuntamos e vamos deixar aqui, mas sim valores eternos. E o amor, que é o verdadeiro valor supremo nas nossas vidas. Cada vez que demonstramos amor verdadeiro pelas pessoas, estamos agradando o nosso Senhor e servindo. Às vezes achamos que servir a Deus é algo pesado e difícil, não é. É algo que nos traz verdadeira alegria e prazer, porque não há nada melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus. Satisfação plena. Satisfação plena. Jesus disse que Ele daria água viva, que quando a gente bebe, nunca mais tem sede. Como Onésimo éramos inúteis e agora nos tornamos úteis a Deus e ao próximo. Irmãos, todos nós somos onésimos. Precisamos nos reconciliar com Deus. Termino dizendo isso, voltarmos para Ele, para servirmos a Ele espontaneamente, não por obrigação. E Ele não nos tratará assim, como escravos, na chibatada. Ele vai nos tratar como filhos amados. O Salmo diz: porque Deus, como um pai se compadece dos seus filhos, assim Deus se compadece de nós. Porque Ele sabe, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, que somos fracos, que precisamos dEle. João 12 diz assim, está lá na tela: mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso só é possível através de um caminho. Jesus disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai até o Senhor verdadeiro sem que seja pela intercessão de Cristo Jesus. Ele deixou a sua glória, tornou-se homem, se identificou conosco, deu exemplo de vida, de tal forma que o Pai agora nos recebe como se recebesse o seu próprio Filho. Essa carta, irmãos, tão pequena, curta, nos mostra tudo isso. E nos mostra, além disso, como o Evangelho produz completa transformação nas nossas vidas, nas nossas relações com o próximo e nas nossas relações com Deus. Éramos inúteis e nos tornamos onésimo, útil para Deus e para o nosso próximo. Amém? Que Deus abençoe essa palavra, em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.